os rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular, a pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Jesus é o bom pastor e nós somos suas ovelhas. Vamos dizer? Jesus é o bom pastor. Irmãos e irmãs queridos, o quarto domingo da Páscoa é muito bonito, porque ele traz a mensagem do bom pastor. Essa imagem tão carinhosa, delicada, uma imagem generosa do bom pastor. É Jesus. Aquele que morreu na cruz, que ressuscitou, está presente no meio de nós, vivamente atuante na nossa história. Ele, como bom pastor agora, ele quer agir também através das ovelhas, de cada pessoa da comunidade, batizado, jovem, criança, adulto. E por isso então, ao celebrar o domingo do bom pastor, as ovelhas aqui se encontram. Para quê? Para se alimentar da sua palavra, para ouvir a sua voz, para escutar o que ele tem a dizer para cada um de nós. O que o bom pastor tem a nos falar? Para alimentar-nos também da Eucaristia. As ovelhas precisam alimentar. O que acontece se a gente não alimentar? Um cristão que não se alimenta da palavra, da Eucaristia, ele vai ficar uma ovelha fraca, desanimada. Pode perceber. Quando uma pessoa começa a não ir à missa, vai de vez em quando pode, aí logo ela vai se esfriando, vai perdendo aquele elan, aquela graça original. Então, ao se celebrar o domingo do bom pastor, a gente é convidado a repensar, refletir nas características do bom pastor que são muito presentes para nós. Essa imagem não está antiquada, é uma imagem atual. É uma figura de linguagem, uma metáfora que Jesus usa, pastor, bom pastor, mas muito presente na nossa linguagem eclesial. Por que ele é o bom pastor? Primeiro, porque ele é aquele quem ama as ovelhas. Ele ama. O amor do bom pastor é um amor radical, incondicional. Ele não coloca condições para amar. Quando uma pessoa fala que ama, mas ela começa a limitar, a regular o amor, não é verdadeiro amor. O amor do bom pastor é tão grande que ele perdoa nossos pecados. Ele faz questão de perdoar através dos pastores da igreja, os padres, os consagrados, que ele colocou também com essa mesma missão de perdoar. Então, o bom pastor, ele quer que as ovelhas sejam felizes. Ele é bom. E este adjetivo bom não é qualquer um, porque existem também os falsos pastores, como ele mesmo nos alerta. E ele quer que as suas ovelhas tenham consciência crítica diante dos falsos pastores que querem enganar, manipular, domesticar as ovelhas, até mesmo desorientar, porque eles pensam em si mesmos e não pensam no bem das ovelhas. Então, o bom pastor, ele ama as ovelhas. Segundo lugar, o bom pastor conhece cada ovelha pelo nome. Ele conhece a nossa intimidade mais do que a gente mesmo, como diz Santo Agostinho. O conhecer, verbo bíblico, não é apenas um dado referencial das características de alguém. Não é apenas objeto de estudo, de conhecimento, como a gente costuma pensar. Conhecer na Bíblia significa entrar em sintonia com aquela pessoa. Entrar em comunhão íntima. Você tem um relacionamento de solicitude, de comprometimento. Esse é o conhecer do bom pastor para conosco. Ele conhece cada ovelha, seus dramas. Você pode apresentar a ele. Não precise ter receio de apresentar ao bom pastor seus problemas, suas angústias. Ele vai ouvir você em qualquer circunstância. Não tenha medo. Ele não quer que as ovelhas tenham medo, fiquem presas no seu sofrimento, na sua depressão, não é mesmo? Na sua ansiedade.
Então, ele é aquele quem conhece a gente. Por isso ele também nos convida a conhecê-lo na sua palavra, na sua mensagem de amor. Nós precisamos conhecer mais a sua palavra, a Bíblia. Conhecer o que Deus quer para nós. Por isso que a gente reflete a Bíblia na semana, para entender um pouco mais qual é a palavra dele para o nosso bem, para a nossa salvação, para a nossa santificação. A outra característica que eu quero trazer, de acordo com o Evangelho, o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. E aí, ele é completamente diferente de qualquer outro tipo de pessoa importante no mundo, que já existiu e que vai existir ainda, porque ele dá a vida. Ele oferece sua vida na cruz por amor, ele dá essa vida gratuitamente. E o que ele cobra? Ele cobra a nossa alegria, a nossa felicidade. Ele quer que a gente também seja unido a ele. E é por isso que ele salva na cruz. Ele dá a vida, ele ensina as ovelhas a se doarem umas às outras, no serviço comunitário, na sua dedicação. Ele então dá a vida pelas ovelhas e que as ovelhas aprendam também a dar vida umas às outras na vida da comunidade. E a quarta característica do bom pastor, que a gente traz relacionada com este quadro sugestivo, um quadro antigo, com que os cristãos se identificavam com o bom pastor, porque lembra aquela passagem de Lucas, quando o pastor deixa 99 guardadinhas lá no redil e vai atrás daquela ovelha perdida. Que ovelha perdida é essa? Ele tem 99. Alguém poderia pensar assim, para que você vai preocupar com aquela ovelha? Ela está longe, ela não está aí para você. Ele não descansa. Enquanto ele não vai lá onde ela está, ele quer saber o que está acontecendo com ela. Ela está perdida. O que aconteceu com essa ovelha? Então esse quadro mostra o bom pastor trazendo a ovelha de volta para o rebanho, para a inclusão, e não quer excluir ninguém. Ninguém pode ser excluído. Por isso a gente aprende também com o bom pastor a saber nos relacionar uns com os outros, com as diferenças, superando as indiferenças, as intolerâncias. A gente está no mundo muitas vezes intolerante, em que a gente só quer ficar bem com o meu grupinho, com aqueles com quem eu me dou bem, mas o bom pastor ensina-nos a abrir o coração também para os outros, nas suas diferenças, porque todos são chamados ao seu amor. É a atitude missionária do bom pastor, a qual ele passa para a igreja. A missão, por exemplo, junto dos enfermos, pastoral da saúde, até nos períodos mais complicados da pandemia, a gente estava lá, a pastoral da saúde, a pastoral do encarcerado, é um ser humano que passou pelo problema, por um crime, uma situação complicada, mas é uma pessoa que precisa ser encontrada. Ela está perdida e precisa então ser redescoberta na sua dignidade. Então a pastoral carcerária, a pastoral das mulheres, a pastoral do jovem, na catequese, a pastoral da família, tantas pastorais, são as atividades da igreja que pastoralmente acontecem em favor do rebanho. Foi o que São Pedro fez na leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando ele tinha acabado de curar uma pessoa, as autoridades dos judeus, em vez de se alegrarem, porque eles eram falsos pastores, e aí ainda chamaram a atenção dos São Pedro, mandaram prender, mandaram açoitar, e Pedro falou, não, nós estamos agindo aqui em nome daquele que vocês mataram, mas saibam que Deus o ressuscitou, e Ele é quem dá força para a gente agir. A pedra que os pedreiros rejeitaram, ela se tornou a pedra angular, sobre a qual se construiu a igreja, que está aí há mais de 2000 anos vivendo a sua missão. Nós somos filhos, dizia João, e por isso somos irmãos. Então essas atitudes pastorais, missionárias da igreja, elas dão sequência ao que o bom pastor quer para a sua igreja no mundo de hoje. O Papa Francisco, como os papas anteriores, fez uma mensagem para o Dia Mundial da Oração pelas Vocações.
Ele colocou duas palavrinhas que se conectam bem para nós. A primeira, somos semeadores da esperança e construtores da paz. Vamos dizer, somos semeadores da esperança e construtores. Semear esperança, tanta gente precisando de uma palavra de esperança, que levante, que sustente. A gente tem que semear, não é bomba, não é míssil, não é drone que destrói os outros. Semear esperança, esperança de amor, esperança de fraternidade para um mundo melhor. Construir a paz. Essa é uma mensagem que todos nós, como ovelhas também, do bom pastor, somos chamados a edificar entre nós a cultura da paz, a cultura da fraternidade. Por isso estamos aqui então, celebrando o domingo do bom pastor. Ele é o bom pastor, nós somos as suas ovelhas. Portanto, escutemos a sua voz, amemos a sua palavra e vivamos o que ele quer de nós, nas pastorais da nossa igreja, colocando nossos dons a serviço deste pastor que é bom, através da nossa igreja, das nossas comunidades. Ele é o bom pastor, que nós sejamos também boas ovelhas. Vamos dizer? Ele é o bom pastor, que nós sejamos boas ovelhas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,